E aí o que eu queria saber é que, pô, você foi lá, me deu uma oportunidade de ir no seu curso presencial antes da pandemia, é bom informar isso aqui, antes da pandemia, pra ninguém cancelar a gente. Eu tô acostumada, então se quiserem cancelar só eu, tá? Não, eu também tô, mas evitar ao máximo, vamos dizer assim. E eu lembro que lá no seu evento presencial, que foi antes da pandemia, ali eu notei que tinha bastante investidores de um nível, vamos dizer assim, meio que intermediário e que tinha bastante convicção e obviamente, com toda a sua experiência, conhecimento, e que a dúvida ali do pessoal era realmente sobre o valuation em si, né? Pô, fórmula, como que eu vou trazer pro valor presente e a taxa de desconto, que era uma dúvida que eu via que tava, quase todo mundo tinha nesse ponto. Como que você chegou a criar esse tipo de conteúdo, esse tipo, vamos dizer assim, de comunicação, trazendo essa autoridade para você? Você acha que se veio do Twitter? Não sei, né? Que você deve estar há algum tempo lá já. Ou foi pelos seus resultados mesmo? Falou, pô, tem aqui minha carteira, meu fundo, tudo mais, tem uma rentabilidade. Foi com a metodologia que você aprendeu e está ensinando aí pro pessoal? Vamos lá, eu sou profissional, então eu trabalhei e eu entrei nessa história que eu contei no mercado financeiro e eu atuei no mercado financeiro na Faria Lima até o momento em que eu virei mãe. E aí eu tirei um sabático que eu achei merecido de uns 7 anos, que foi o tempo que eu fiquei em casa com os meus 3 molequinhos. Mas assim, no final das contas, assim, o que acontece é, quando você faz uma coisa por tanto tempo, você acaba... Eu só fazia isso. Então, eu optei, quando nasceu meu primeiro filho, eu optei parar e ficar focada na maternidade. Mas, assim, depois de um tempo controlando seus investimentos, é muito difícil delegar. É muito difícil você entregar na mão de alguém. Assim, ainda mais quando você tem uma experiência. Então, 2009, por exemplo, a minha carteira rendeu 273%. Então, assim, eu sei, eu faço isso faz tempo, eu sei que eu sei fazer. Eu tenho uma maneirinha que eu não conto pra ninguém, de achar umas coisinhas específicas na bolsa que eventualmente te dão uma porrada grande. Então, você acaba tendo dificuldade de terceirizar. Então, qual foi a minha opção? Quando eu virei mãe, eu virei e falei assim, vou abrir um clube de investimentos, né? Um clube é tipo um fundo, mas mais simples. E aí eu vou tocando meu dinheiro. E em algum momento eu senti a necessidade de trocar ideia com outras pessoas. Eu tinha optado, porque eventualmente eu voltaria para o mercado, não desgastar as minhas relações. Então, eu não estava estudando tanto quanto eu estudava enquanto eu estava trabalhando. Então, não é justo você querer discutir. No final das contas, eu descobri que teria sido. Mas não é justo você querer discutir, porque acabaria sendo uma conversa que eu não agregaria tanto. Eu falei, se eu encontrar outros investidores, pessoa física, e eu sabia que existiam alguns tão bons quanto, eu vou ser muito mais feliz. Então, eu olhei e falei, eu fui para a rede social por causa disso, para ter voltar a ter mais discussão, enfim, mais crítica. E o que aconteceu foi que eu descobri que era um desespero. Assim, eu ainda acho que a rede social é um desespero. Eu tenho uma preferência gigante pelo Twitter, porque no Twitter, se você fala coisas muito absurdas, você não sobrevive lá. Então, é assim, diferente das outras redes sociais, que a gente ouve muitas besteiras. Mas na hora que eu cheguei no Twitter, o que aconteceu? Eu cheguei quando aquilo era mato, né? Então, eu cheguei lá, isso era 2016. E aí eu comecei a explicar as pessoas falavam besteira e aí eu corrigia, né? Então hoje tem muito cancelamento. Até hoje falam, né? Não, mas hoje eu não corrijo mais, eu deixo as pessoas falando besteira. Já era. Mas eu corrigia, eu explicava, assim, naquela época a gente não tinha essa preocupação de CVM. Então a gente olhava e falava assim, então eu abria call, eu abria tese, eu discutia valuation abertamente, assim, que hoje tem muito assim, eu sou analista com CNPI, mas eu sou um analista conflitado, porque eu sou gestor também. Então, você acaba optando por não dar call. Mas eu dava call, eu abria a carteira, e as pessoas viam que eu acertava bastante, principalmente que eu acertava grande. Então, eu não acertava para ganhar 10%, eu acertava para ganhar 60%, 80%. Então, aí veio um pouco disso. Assim, na rede social, mas aí, à medida que entraram os profissionais que estão no Twitter, eles são meus colegas, vários são meus colegas da Poli, então eu não sou nem a primeira nem a última engenheira do mercado financeiro. Stolberger é meu colega, meu colega não, porque de outra época, mas assim, é da Poli também. Eu entrei no Twitter e aí os meus colegas estavam lá, então na verdade eu trouxe muita gente pro Twitter. Então é isso, então no final das contas são meus pares, né, eles eram
Em algum momento eu fiquei nessa licença maternidade, mas voltaram a ser. Então acho que a autoridade vem um pouco daí também. É legal que você colocou um posicionamento lá atrás, quando poucas pessoas utilizavam, e trouxe outras pessoas para agregar. Eu vejo isso sobre investimentos. Você falou também que não conseguiu delegar, né, terceirizar sua carteira. Eu me identifico também porque a gente foi auditor, né? Então a gente pegava o balanço das empresas 6 meses antes da publicação, avaliava, ajudava o cliente a emitir EDF, fazia as notas explicativas do balanço, e a gente começou a perceber que estava fácil analisar as empresas. A gente via a saúde financeira, via se os controles internos estavam corretos, então tinha acesso a empresas da Bolsa Brasileira, da SEC, capital fechado, acompanhamos alguns estatal. IPOs, estatal, terceiro setor, e isso fez a gente pensar, mano, a gente está estudando investimentos. Tem uma galera que não manja, a gente já está investindo, por que não compartilhar esse conhecimento, né? Por que não trazer isso para o dia a dia de todo mundo, mostrar que não é só para milionário, pode começar com pouco, e hoje investir. Todo mundo que faz o nosso curso, por exemplo, investe sozinho, com autonomia, assim como a gente também investe. E é legal porque ninguém é melhor do que você mesmo para cuidar do seu dinheiro. Esse é um ponto importante que a gente fala para todo mundo, e eu percebo que você também tem essa mentalidade. Eu tenho só uma questão nisso, que é o seguinte: eu acho que isso é legal se a pessoa vai se dedicar. Sim. Então, eu tenho muito assim, se a pessoa vir e falar assim, eu não tenho tempo, porque eu tô começando a acumular, e eu trabalho tipo 12 horas por dia. Eu não teria. Tipo, a pessoa nem vai estudar nada, né? Não, a pessoa não vai gastar tempo. Aí é melhor terceirizar. Você é o melhor para cuidar do seu dinheiro se você vai se dedicar a isso. Eu concordo também, porque assim, existem pessoas que realmente não têm tempo. Ou vontade, né? Ou interesse. Exatamente. E aí, se eu falo, pô, vamos supor, lá no meu canal do YouTube tem mais de 200 vídeos falando desde Tesouro Direto a ações. Aí o cara, pô, mas eu não tenho vontade nem tenho tempo. Qual o caminho? Eu falo, mano, escolhe um fundo ou assina uma casa de research. É os dois caminhos ali que você vai ter para alguém cuidar da sua grana e você ali fazer uma seleção entre as recomendadas e sair comprando. Esse da casa de research eu tenho uma ressalva. Eu acho que o cara que assina a casa de research, ele é um cara que decidiu entrar no processo de estudar. Se ele não vai gastar tempo, não terceiriza para o research. Não, esse ponto é importante também, porque assim, e aí um ponto que eu sempre complemento nessa questão. Falo, só que antes de tudo, você que vai ter que trazer a responsabilidade da sua grana, independente se você está colocando no fundo, numa research, ou se você foi lá, aprendeu e apertou o botão de comprar ou vender tal ativo. E aí o que acontece? O cara, por exemplo, que vai na casa de research, que eu já vi muitos investidores assim, iniciantes fazendo. O cara vai lá, assina, compra ali as 10 ações que o cara tá recomendando, né? Muitas vezes nem segue a diversificação que tá lá indicando, tudo mais, monta do jeito dele, que ele nem sabe o que é diversificação, já começa por aí. E aí vem, por exemplo, uma pandemia. E aí fala, pô, a casa de research é um lixo, né? Ou falando de fundo, o fundo tá um lixo. Só que o cara não traz a responsabilidade para ele. Eu lembro disso porque eu tenho uma carteira pública minha lá no meu canal do YouTube, que eu não dou call, não dou nada. Eu falo, gente, eu tô colocando meu dinheiro. Falo ali como que eu estudei e a minha tomada de decisão. E eu lembro que no comecinho da pandemia, né, teve algumas, entre muitas empresas que despencaram. E aí veio um seguidor e falou assim, pô, mano, você nem ensina direito, isso, aquilo. Eu falei, não, mas por quê? O que você não entendeu? Tipo, eu troco uma ideia numa boa, né? E aí o cara falou, não, comprei lá umas 3, 4 empresas que você tem na sua carteira pública e caiu. Aí eu falei assim, não, mas em qual momento eu falei pra você comprar? Me mostra lá no vídeo, o time certinho. Ele, não, você fala pra não comprar, né? Que não é recomendação, tudo mais. Eu falei, então, mas por que você comprou? Não, porque eu confio no seu trabalho. Eu falei, não, beleza, eu entendo que você confia no meu trabalho, mas o dinheiro é seu, tá ligado? Tipo, eu tô sujeito a erro também. A gente é ser humano, a gente não consegue prever o mercado.